Olá, este é o quinto e último episódio da série Fente Sustentabilidade. Eu, Rosana Jatobá, estou mais uma vez com vocês e hoje para apresentar um programa diferente, que não dará foco a uma etapa específica do ciclo. Vamos falar da tecnologia e inovação comuns a todas elas. E por falar em inovação, você sabia que o Brasil é líder e referência no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para a produção de soja, por exemplo? Isso mostra a nossa vocação pela agricultura, mas também na forma como os produtores brasileiros são adeptos às novidades que chegam para revolucionar o campo. E isso é feito de maneira rápida e efetiva. E não é de hoje. Mais uma vez, se analisarmos a soja, desde a década de 70, os produtores agrícolas investem amplamente em pesquisa e desenvolvimento, mostrando a sua veia de empreendedorismo e respeito ao meio ambiente. São iniciativas como estas que ajudaram o país a se tornar um dos maiores produtores de alimentos, fibra e energia do mundo. E as novas gerações estão acelerando ainda mais esse processo, trazendo mais inovação para o campo e valorizando este grande produto brasileiro que é o agro, nossa grande fonte de geração de riqueza. Bora falar sobre inovação? Às vezes, você deve se perguntar se com o avanço da tecnologia, algum dia os robôs serão capazes de fazer o trabalho no campo. E eu não estou falando de tarefas simples, mas com precisão e máxima qualidade. Para frente, a resposta é sim. Você já ouviu falar do Saver, o robô semeador? Se não ouviu, preste bastante atenção neste vídeo que eu vou mostrar agora. Ele vai abrir nosso bloco da melhor maneira possível. Working together precisely in a swarm. Developing power as a team. Organizing work sustainably through collective intelligence. The latest generation of the Fendt Xaver has grown up. It's now stronger and more efficient. The sowing robot was further developed as part of the strategic research project. Wir kommen damit mit einer, With a swarm of 6 robots, we achieve around 3 hectares an hour. That's already ideal for professional farming. Das ist natürlich ideal schon für einen professionellen Einsatz. In the new robot, the autonomous robotics concept and the innovative seed unit from Precision Planting are combined. The VSET singulator is quickly separating the seed with the highest precision by using a vacuum. With the electrically driven control system, individual grains are placed in the row with centimeter precision at a previously defined distance. A flexible applicator buries the grains in the furrow. The third and last wheel not only drives the robot, but also acts as a gauge wheel. When the robot drives over, it presses the soil slightly to the sides and above the seed. This promotes the initial of germination. Der Ursprung des Konzeptes war natürlich schon wieder der, dass wir geschaut The idea came up when we asked ourselves, how can we develop a depth guide quite close to the seed that still allows for steady travel? Now, the front wheels are ultimately the depth guide compared to conventional planting solutions. The tubular frame concept has the advantage that it is lighter than a complete chassis. The design can be based on a motorcycle construction. Designtechnisch kann man sich hier an eine Motorradkonstruktion anlehnen. Especially in the headland, the strength of the new generation is visible. With only 2 meters, the new Fendt Xaver hardly needs any space to turn. Thanks to the rear wheel steering, it carries out the process gently and energy efficiently, even on soft ground. Das Besondere für die Roboter ist zum One of the einen, best things about these robots is their weight and their ground pressure, which is about 70 to 80% lower than with large machines. Another great factor is the energy consumption. Compared to similar large machines, these robots use up to 90% less energy because they don't need to compact the soil as much and carry as much weight. The robots also don't need to offer the whole driver's comfort package like air conditioning, power steering, and so on. Servolenkungen und solche Themen. The system is being operated by the Xaver app,
which is integrated in the digital platform Fendt One. The user interface and design meet Fendt standards, and every user can find his way intuitively. If there is no application card for the order stored, the seed output, seed depth, and disc pressure can be adjusted in general for the whole fleet, or individually for each robot. This latest generation can also be equipped with the Fendt Guide tracking system. The machine data is recorded and evaluated by each Xaver unit. The condition of the machine, as well as their operations, can be monitored, analyzed, and optimized through Fendt One Offboard. In the future, integration into Fendt Connect will also be possible. Fendt Connect sends the robot's position, travel distance, charging status, error messages, and working hours to the farmer's tablet or computer. Sensor data is used to measure speed, seed depth, and seed output. These parameters can also be adjusted during the operation on the field. The seed sowing robots have no air or noise emissions, nor do they leak oil. They can be used for any monotonous or physically strenuous farm work, at any time of the day. Natürlich ist es aber kein Geheimnis, dass das Säen jetzt nicht die einzig mögliche Anwendung ist. We all know that these robots are capable of more than sowing. In fact, if you look at the research and industry today, you'll see that robot concepts are now being introduced in vegetable cultivation. You find them in the high-price segment where labor costs are high, or for work like weeding. All these applications are absolutely possible. We chose sowing at the time because the first essential process is plant growth, and because by mapping the plants in the field, you can seamlessly track their growth and identify their needs. Robots are almost predestined to carry out any high-precision work, and with relatively little energy. That includes weed management, plant protection, fertilizer placement, and scouting in general, like monitoring plant growth or constantly monitoring soil conditions in the field. Sei es die Pflanzenwachstum beobachten, wie auch Boden und Bodenverhältnisse permanent zu überwachen im Feld. The robot units are charged with a standard residential current of 230 volts. An algorithm ensures that each unit is always charged with electricity and loaded with seeds. Working together precisely in a swarm. Developing power as a team. Organizing work sustainably through collective intelligence. Fendt Xaver. Viram só que loucura, gente? Que lindo, né? Ele faz o trabalho certinho, sem falhas. Esse robô tem o DNA da Fendt. E para explicar um pouco mais sobre este DNA, nós convidamos um dos nossos especialistas nesse assunto. Tudo bem, Eliseu? Tudo bem, Rosana. Obrigado pelo convite. Prazer é o nosso. Eliseu, para começar, conta pra gente por que a tecnologia está mesmo no DNA da Fendt. A Fendt sempre teve muita preocupação e sempre teve muito ligada à necessidade do produtor. E esse DNA está ligado à tecnologia da Fendt justamente por essa demanda que o produtor sempre teve. Numa história mais remota, que nos leva às origens da Fendt que a gente conhece hoje, nós vamos chegar no momento que o produtor precisava sair da agricultura praticada com a tração animal, praticada com a força do braço, para a mecanização agrícola. Foi nesse momento, então, que a Fendt, já então estabelecida no mercado, criou o primeiro trator oferecido para a Europa, um trator pequeno, de fácil acesso para todo o produtor, trazendo então a mecanização para a agricultura. É dessa época também que surge a logomarca que a gente utiliza hoje na Fendt, que é o cavalo tracionando um implemento e com o nome Dieselross embaixo, que é o cavalo mecânico. Numa história mais recente, as tecnologias mudaram, elas saíram da mecânica e foram para a hidráulica. E nesse momento, então, a Fendt lançou
uma transmissão para os tratores muito inovadora para a época, que é inovadora até hoje, que é a transmissão vário, que é uma transmissão baseada em fluxos hidráulicos, circuitos hidráulicos. Isso fez com que o trator se tornasse mais leve, a transmissão se tornasse mais produtiva, mais econômica, produzindo mais com aquele conjunto de operação e custando menos para o produtor. Atualmente, como se dá esse DNA da tecnologia? As tecnologias avançaram, elas passaram a ser eletrônicas e digitais. O trator, então, em vez de ter alavancas, ele tem botões, teclas e telas de interação. E isso abre, então, oportunidade para a chamada agricultura digital, que nos leva a ter dados, entender os dados, leva à automação da agricultura e, inclusive, até a própria autonomia, como nós vimos no robô. E tudo isso a Fendt vem trazendo conforme vai se evoluindo a história da agricultura para, obviamente, favorecer o produtor rural. E toda essa tecnologia, né, Eliseu, não é um bicho de 7 cabeças como muita gente pensa. De forma alguma. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso e vamos explicar como que tudo isso funciona. Agora, a gente sabe que um dos grandes desafios que a gente tem hoje, principalmente para o agricultor, é a questão da produtividade. Você produzir mais numa mesma área. Conta pra gente como a Fendt, através da tecnologia, pode ajudar a otimizar os resultados do agricultor. Tirar mais da mesma lavoura, tirar mais do mesmo lugar, é um dos pilares, é um dos fundamentos da sustentabilidade. Para que eu tire mais do mesmo lugar, o que eu preciso fazer? Primeiro, o produtor precisa entender a sua lavoura, entender o que está acontecendo na sua lavoura. E para entender o que está acontecendo na lavoura, eu preciso de ter informações. Informações vêm da onde? Vêm de dados. E aí que começa, então, toda a contribuição da tecnologia no processo produtivo. A máquina, Rosana, enquanto ela está trabalhando, enquanto ela está praticando uma operação, ela está também fazendo a coleta de uma série de dados, porque a máquina de hoje, por ter muita eletrônica embarcada, ela tem muitos sensores. Esses dados é que permite que, após a análise, gere informações sobre aquela lavoura e faça com que o produtor tome uma decisão, se ele está manejando certo ou se ele precisa ajustar o manejo. E é dessa forma, então, que eu faço com que a tecnologia embarcada contribua em tirar mais do mesmo lugar. Tem lugares, Rosana, que é limitado por natureza. E o produtor hoje coloca a mesma quantidade de insumos de alguns lugares que às vezes tem mais potencial. Agora, eu só percebo um lugar que tem mais ou menos potencial se eu tenho informações que vêm dos dados. E esse processo todo é a máquina que faz. Então, se eu descobrir através desse processo de investigação que aquele lugar ele não tem um potencial muito grande de produção, às vezes eu até paro de produzir naquele lugar e concentro os insumos num lugar que eventualmente tem mais potencial. Eu ajusto para aquele lugar e faço com que aquele lugar produza mais. Aquela área, mesmo perdendo um pedaço, vai produzir mais do que quando eu tratava a área toda pela média. Então, esse processo é um processo muito bacana, muito rico, que acontece todos os dias na agricultura brasileira, fazendo, então, com que o produtor tire mais do mesmo talhão com toda essa análise, com todo esse processo. Você acabou de dizer aqui para a gente que a integração, coleta e gestão de dados em tempo real pode, sim, determinar o sucesso de uma operação. Agora, conta como o sistema de conceito único Fendt One vai auxiliar exatamente nessa tarefa. Tem toda uma história por trás disso também, Rosana. As operações foram evoluindo, as máquinas foram crescendo, as fazendas foram crescendo e com isso, né, o produtor passou a ter máquinas para executar todas as operações de uma lavoura. Ao longo do tempo, as máquinas foram se desenvolvendo, mas a forma de interagir com cada uma dessas máquinas não era a mesma. Às vezes o operador tinha uma forma de interagir com o trator que não era a mesma de uma colheitadeira e que não era a mesma que um pulverizador. Isso gerava muita complicação no campo. Por quê? Porque na hora de começar o trabalho, o operador tinha que primeiro formatar a sua tarefa para depois começar a trabalhar. Então você imagina, eu tinha que aprender a interagir com o trator, depois eu tinha que estudar o pulverizador para interagir com o pulverizador e depois eu tinha que estudar a colheitadeira para interagir com a colheitadeira. Era um processo muito complexo. O conceito de único de Fendt One da Fendt vem justamente para padronizar a forma como o operador interage com todas as máquinas. Isso significa que todas as máquinas Fendt têm a mesma forma de interação entre operador e máquina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também remete ao conceito de único, é que durante um plantio, por exemplo, você não tem como parar um trator para poder passar a noite, por exemplo. É normal do produtor plantar, por exemplo, 24 horas com vários operadores, evidentemente. Quando eu saio do primeiro para o segundo operador, o que acontecia? O primeiro operador ajustava a máquina para o seu jeito de trabalhar.
Terminava a sua jornada, vinha o segundo operador. Ele tinha que fazer todo um processo de calibração e ajuste para o jeito dele trabalhar, que também consumia tempo e consumia tempo na hora que o outro operador voltava no seu ciclo de novo. Então, o conceito Fan-to-One, além de padronizar as máquinas, ele padronizou também a forma de interagir com cada máquina por operador. Isso significa o quê? Eu estou trabalhando, eu ajustei a máquina para o meu jeito de trabalhar. Aí você vai operar a máquina, por exemplo, você entra, ajusta a máquina na primeira vez no seu jeito de trabalhar, na segunda vez que você vai operar a máquina, você coloca lá o seu perfil, a máquina já se ajusta toda para você. E assim fecha então esse pedaço também de ser único para o operador. A terceira frente que ele se torna único também é nas plataformas digitais. Por quê? Conforme a gente falou, hoje a máquina ela é toda conectada, ela gera dados e esses dados vão para algum lugar. Esse lugar geralmente é uma plataforma digital, que é o nosso Fan-to-One Offboard. Na plataforma digital, a forma de interagir com a plataforma é a mesma de interagir com o monitor do trator, com o computador de bordo que está no trator. Então o conceito de Fan-to-One único é por isso, é único na máquina, é único para o operador e é único fora da máquina também, que é o Fan-to-One Offboard, que é basicamente uma plataforma digital. Bem, já que você mencionou o Fan-to-One Offboard, conta pra gente também a respeito do Fan-to-One Onboard. O Fan-to-One Onboard são todas as tecnologias que estão na máquina, que basicamente o que são? São sensores para geração de dados e são processos de automação da operação. Por quê? Quando o produtor vai para esse viés da agricultura digital, de aproveitar bem o talhão, tirar mais do mesmo lugar, é necessário que a máquina execute em tempo real a alteração de uma aplicação, por exemplo. Então, dentro do Fan-to-One Onboard, que é aquilo que está na máquina, estão todos esses processos de automação. Um exemplo claro que todo produtor conhece é a tal da taxa variável. O que é a taxa variável? É uma funcionalidade na máquina, onde a máquina, ao longo do trabalho, ao longo do processo que ela vai executando, ela vai entendendo onde ela tem que aplicar mais e onde que ela tem que aplicar menos de uma forma automática. O operador não tem nenhuma ação nesse processo. É a máquina que lê um mapa e, de acordo com a posição que ela vai aplicar um pouco mais, um pouco menos, conforme aquela recomendação que ela tem na sua memória. Tudo isso está dentro da máquina, está dentro do Fan-to-One Onboard. Muito bem, aí eu comprei essa máquina maravilhosa. Vamos então trazer a discussão para o pós-venda e também para o tão desejado suporte que o produtor precisa, né? Qual é a tecnologia que a Fendt oferece para, por exemplo, atender a um chamado no campo, um problema que aconteceu ali em uma das máquinas, uma reposição de peça, uma manutenção preventiva? Rosana, num país continental de grandes extensões como o Brasil, a rede de concessionária é uma extensão da Fendt, para ajudar o produtor a ter três principais entregas que o produtor espera de uma máquina, que é performance, que é disponibilidade e é custo. O que é performance do ponto de vista da máquina? É a máquina trabalhar sempre dentro do seu ótimo. Ela não pode patinar muito, ela não pode gastar mais do que aquela operação exige, ela não pode trabalhar numa rotação acima do necessário porque ela vai estar gastando muito combustível. Então, colocar a máquina dentro de todos os parâmetros ótimos para aquela operação é o que a gente chama de performance. E isso é um papel do concessionário ajudar o produtor nessa questão da performance. A segunda entrega que um produtor espera de uma máquina é a disponibilidade, ou seja, quando eu for plantar e quando eu for colher, eu quero a máquina trabalhando 100% do tempo. E aí também entra o papel do concessionário para ajudar o produtor a ter a máquina disponível nesse momento. E o que acontece? O que a Fendt fornece para o concessionário ajudar o produtor? O Fendt Connect. O que é o Fendt Connect? É uma plataforma digital que recebe os dados que a máquina gera sobre rotação, sobre consumo de combustível, sobre patinagem, fornecendo uma ferramenta de trabalho para o concessionário para agir rapidamente e colocar a máquina dentro do seu ótimo. Também permite, por exemplo, eu comparar máquinas. Então, é natural, o produtor sabe disso, que tem máquinas que rendem mais, máquinas que rendem menos. Por que eu não posso pegar a configuração daquela máquina que está rendendo mais e aplicar naquela que está rendendo menos, sem ter que fazer teste e perder tempo com isso? O Fendt Connect permite, por exemplo, essa comparação de pegar uma máquina que está no seu ótimo e jogar essa mesma configuração naquela máquina que porventura não esteja performando. Outro auxílio que o Fendt Connect nos traz é com relação ao desempenho do operador. Quando eu falo em a máquina estar desempenhando bem, obviamente que tem a interferência do operador. E no campo, Rosana, como é em toda profissão, sempre tem operadores mais preparados e tem operadores que ainda estão aprendendo a mexer com a máquina. O Fendt Connect também nos dá essa possibilidade de entender
qual é o comportamento do operador e providenciar treinamentos e providenciar ajuda para esse operador, que também é um papel do concessionário. Eu falei de performance, eu falei de disponibilidade e falei de custo, que no fim do dia é o que o produtor avalia muito para entender se a operação dele está dando resultado. E o Fendt Connect, então, me fornece uma série de informações sobre o que essa máquina está gastando. Combustível, principalmente, que é o grande insumo que a máquina consome, se esse consumo está adequado com a operação e, na maioria das vezes, tem oportunidade de o concessionário ajudar o produtor a fazer a operação com menos custo. Então, a nossa ferramenta para essa ajuda através do concessionário chama-se Fendt Connect, que está sendo amplamente utilizada pelos nossos clientes. Eliseu, então, para otimizar todos os resultados, o ideal é que o agricultor tenha todo o parque de máquinas da Fendt. Rosana, esse é o ideal e eu explico por quê. Quando você tem todo o parque de máquinas Fendt, você tem os dados sendo gerados, analisados, interpretados e processados num mesmo ambiente, num mesmo ecossistema, que é o que a gente fala na agricultura. Quando você tem tudo Fendt, essa interação, essa migração de dados, ele é muito mais amigável do que quando você tem outras máquinas na sua frota. E quando você tem esses dados bem coletados, esses dados bem interpretados, você gera informações muito mais assertivas e lembra, a decisão vem de informações. E a melhor decisão vem quando você tem todo o parque de máquina Fendt. Por quê? Porque vai te ajudar, então, a tirar mais do mesmo lugar, a otimizar a sua operação e, no fim, você ter um resultado maior na sua operação. Muito bem. A gente sabe que inovação é esse processo contínuo, né, muito veloz, então conta pra gente o que é que vem pela frente. Novidades por aí. Vem muita coisa boa, Rosana. Naturalmente, a Fendt é uma empresa nova no Brasil ainda, a Fendt tem 5 anos de Brasil, então naturalmente uma coisa boa que vem é a expansão da Fendt para todo o Brasil. Hoje tem produtor que quer Fendt, mas não consegue ainda trabalhar com a Fendt porque naquele local não tem um concessionário. Então a gente está assegurando que a gente tenha concessionários em todo o Brasil para que todo produtor possa ter um Fendt. O segundo ponto é essa questão de ter máquinas que atendam todo o ciclo produtivo e todas as culturas. O Brasil é muito diverso, nós temos cana, soja, algodão, milho. Traremos também muita coisa nova para atender todas as culturas e o ciclo produtivo de todas as culturas. E, obviamente, o terceiro ponto, né, é o portfólio tecnológico, é o portfólio de tecnologia, onde que envolve meu trabalho, inclusive, que vem coisas maravilhosas aí nesse fronte da agricultura digital e agricultura de precisão, que é a agricultura que vai nos levar ao futuro com muita sustentabilidade. Então, tudo isso está no cenário futuro da Fendt para o Brasil. Boa sorte na sua empreitada, adorei nossa conversa e agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, Rosana. Muito obrigado. A história da Fendt é marcada pela inovação. Desde os primeiros tratores a diesel até a revolucionária transmissão Vario Drive e o conceito de motor Fendt ID e a preparação de todos os seus maquinários para o Arla, a empresa dá sua importante contribuição para o desenvolvimento do campo. E tudo passa pela forma como é feito, em centros de excelência, com um controle de qualidade único. Para você ter uma ideia, todos os tratores Fendt saem desde o princípio da fábrica em Marktoberdorf, na Alemanha, e passam por um criterioso processo até chegar nos concessionários de todo o mundo e depois na propriedade dos nossos clientes. Já que o assunto deste episódio é tecnologia e inovação, vamos chamar um vídeo que mostra por que a Fendt tem tudo a ver com o tempo.
Viram só? É uma história de constante evolução, de alta tecnologia e, acima de tudo, comprometimento com você, que trabalha no campo. E assim chega ao fim mais um episódio da websérie Fendt Sustentabilidade. Este também é o nosso último episódio. Eu confesso que eu estou com o coração apertado, porque eu adorei fazer parte desse projeto, que contemplou cada etapa do ciclo, tendo como fio condutor a sustentabilidade, mostrando que ela pode e deve ser plantada junto com a produtividade, a eficiência e a rentabilidade nas operações. Primeiro, nós tratamos sobre o preparo do solo, tudo o que envolve a operação e a forma como a Fendt auxilia o produtor a realizar esse trabalho utilizando menos recursos. Depois, partimos para o plantio, momento em que o produtor deposita mais do que a semente, mas toda a sua esperança e os sonhos de uma grande safra. E é claro, mostramos as soluções da Fendt para essa etapa. O terceiro episódio trouxe o grande lançamento do ano, o Fendt Rogator, mostrando como a Fendt pode dar a sua contribuição para os tratos culturais. No programa seguinte, falamos sobre a colheita e tudo o que ela representa para o produtor, seu momento de glória, de colher os resultados de tudo o que plantou. E a Fendt está com ele neste e em todos os momentos. E para enriquecer essa jornada, contamos com a presença de diversas personalidades, referências do mercado agrícola, que influenciam, antecipam tendências, trazem um novo. A equipe de especialistas da Fendt também marcou presença em nossos 5 episódios, apresentando as novidades da marca, esclarecendo dúvidas e apresentando as soluções que têm feito a diferença para elevar o patamar das operações no campo. Esperamos ter conseguido demonstrar o quanto o agronegócio brasileiro está alinhado com a sustentabilidade e que a Fendt cumpre um importante papel ao lado dos produtores nesse sentido. É um trabalho diário, mas que para a Fendt tem muito valor. Para mim, foi um motivo de muito orgulho ter sido escolhida para ser a porta-voz dessa websérie. Muito obrigada, Fendt, pelo convite e a todos vocês que nos acompanharam aí de casa. Que a sustentabilidade permaneça no caminho de cada um de nós. Até a próxima.